Qual o maior choque cultural que você sentiu na Austrália até agora? Me espantou muito, assim, quando eu cheguei aqui e comecei a ver isso na prática. Minimamente interessante, para não dizer um pouco constrangedor até. E eu fiquei tipo assim, cara, meio até constrangido, né, com a situação. E depois, assim, em vez deles pedirem desculpa, eles pedem licença, eles falam, excuse me. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno, tenho 24 anos, estou morando aqui na Austrália há 1 ano. E aqui no meu canal eu registro a minha jornada desde que eu cheguei aqui na Austrália, tanto a minha evolução pessoal quanto profissional, e mostra a realidade de um brasileiro morando fora do Brasil, no meu caso mais especificamente aqui na Austrália. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aquele seu like, que isso me ajuda demais. O YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo que está pensando em fazer um intercâmbio ou está pensando em sair do Brasil, passar um tempo fora, e a Austrália é uma ótima opção. Olha o lugar que eu tô, já vou mostrar para vocês, acho que eu já mostrei para vocês uns takes aqui do lugar que eu tô gravando esse vídeo. Hoje em Gold Coast, aqui em Queensland, na Austrália. Então eu não moro aqui, para quem não sabe, mas vim aqui gravar esse vídeo, um lugar incrível, calor pra caramba. Então se inscreve aqui no canal para você ficar ligado nos próximos vídeos. Eu tenho vários vídeos aqui explicando muita coisa e continuo trazendo muitos vídeos aqui, então já se inscreve aí para ficar por dentro de tudo. Hoje estou inaugurando um novo quadro aqui no meu canal chamado Bruno Responde, em que eu vou responder algumas perguntas que vocês me mandam lá no meu Instagram, que vai estar passando aqui. Uma vez por semana eu abro uma caixinha de perguntas lá e aí a galera manda as dúvidas sobre a Austrália, sobre o ritmo de vida aqui ou sobre qualquer coisa que vocês tenham curiosidade. E eu respondo lá nos meus stories. Atualmente eu consigo responder todas, porque não é tanta gente. Então se você quiser ter a sua pergunta respondida, já manda lá, vai estar passando aqui a oportunidade agora. E eu separei algumas dessas perguntas para responder aqui nesse novo quadro, que eu não sei se eu vou soltar uma vez por semana ou quinzenalmente, ainda não defini. Mas eu vou pegar essas perguntas lá do Instagram e algumas aqui dos comentários também, mas as desse vídeo vieram todas lá do meu Instagram. Então me segue lá, eu compartilho minha jornada diariamente, né, com muito mais frequência do que aqui. Então se você quer ter um contato também muito mais próximo, já te convido, vai estar passando aqui embaixo. E bora pro vídeo. Bom, eu tô aqui com as perguntas separadas no meu celular, vou pegá-las aqui pra gente ler. Eu separei hoje 7 perguntas e vamos lá. Primeira pergunta: mano, eu tô pensando em ir pra Austrália, você acha que lá é bom de trampo? Vamos lá. A Austrália é um país que é muito bom de trabalho para quem quer trabalhar, tá? Então o que eu falo? Se você tem vontade, se você quer fazer acontecer, se você tem garra e você tá disposto a passar por, cara, muitas coisas difíceis aqui, você vai conseguir trabalho. Eu ouço algumas pessoas falando, pô, meu filho tá na Austrália e faz 3 meses, não consegue emprego, só vive de bico. E assim, às vezes essa pessoa está utilizando uma estratégia errada ou está escolhendo trabalho, porque isso também existe aqui, tá? Principalmente no começo, quando você vem aqui para a Austrália, você vai ser obrigado a fazer uns trampos que muitas vezes você nunca fez, tá? Eu, por exemplo, sou formado em engenharia química no Brasil, nunca trabalhei com obra nem nada do tipo, e quando eu cheguei aqui na Austrália, fui obrigado a fazer esse tipo de trampo, né? E, cara, tive que aprender, entendeu? Mas foi aquilo que pagou as minhas contas iniciais aqui e que me possibilitou continuar vivendo aqui na Austrália até eu conseguir um trampo na minha área, até eu conseguir um trampo melhor. Muitas vezes no começo você não vai ter opção, você vai ter que catar qualquer coisa. Então se você estiver disposto a fazer isso, cara, você vai conseguir um trampo, tá? Então sim, a Austrália é bom de trampo, sempre foi e vai continuar sendo, tá? Os salários aqui são melhores, você consegue sobreviver com um trabalho menos qualificado, então varrendo o chão, lavando louça, esses trabalhos te pagam o suficiente para que você consiga viver uma vida, sobreviver aqui na Austrália. Não vou dizer que você vai viver bem, mas você vai sim conseguir sobreviver, pagar suas contas. Segunda pergunta: como estão as vagas para obras para quem tem visto de estudante e quanto pagam por hora? Bom, como eu falei, o setor de serviços aqui na Austrália é um setor que está em alta
demanda, sempre esteve, né? Então principalmente aí para os homens, né, focando mais em obras, que foi essa pergunta. Cara, setor de carpintaria, eletricista, pedreiro, que é que eles chamam de bricklayer, né, que é o cara que fica montando os tijolinhos ali. Você sempre vai ter muita possibilidade de trabalho aqui. E o salário varia de 30 a 35 dólares por hora. Eu sempre recomendo esse tipo de trabalho mais para homens, porque são trabalhos pesados, né? As mulheres conseguem fazer, podem fazer se quiserem, mas são trabalhos físicos, pesados, e que assim, impossibilitam muitas delas de continuarem. Então, respondendo a sua pergunta, sim, é uma área que está em alta, né? Sempre esteve, como eu falei, e tem muita possibilidade, tem muita oportunidade aqui. Muitas vezes você vai ter que fazer alguma coisa, né, como eu falei aí na primeira pergunta, que você não fazia no Brasil, mas se você tiver garra e quiser aprender, você vai conseguir um trampo. Pode demorar um pouco mais para você conseguir um trampo bom, mas você vai conseguir sobreviver no início até você conseguir um trampo melhor. Então essa é a média de 30 a 35 dólares. E cara, todo o setor de serviços, eu vejo setor de mudança, eletricista, carpintaria, principalmente aqui na Austrália, tá? Outros países também deve ser assim, mas eu falo Austrália, que é o país que eu moro hoje, então tem sim muita oportunidade de trabalho em obra aqui atualmente, e antigamente também tinha, e só continua da mesma forma. Talvez não tanto quanto antes, mas ainda assim tem muita oportunidade. Um ponto importante que eu esqueci de comentar, né? Nessa pergunta ele perguntou sobre o visto de estudante, e eu preciso ressaltar que uma das exigências do visto de estudante aqui na Austrália é que você cumpra as 48 horas quinzenais de trabalho, tá? Então você não pode exceder esse período, porque você vai estar violando as regras do seu visto. Então fiquem com isso em mente. Quando você estiver vindo para a Austrália com visto de estudante, em 2 semanas você pode trabalhar até 48 horas, fechou? Terceira pergunta. Oi, no próximo ano irei fazer um intercâmbio aí na Austrália. Quais são as dicas que você pode me dar? Bom, primeira dica, que é a mais importante de todas, eu sempre ressalto isso aqui nos meus vídeos, lá no meu Instagram: inglês. Não venha para cá se você não sabe absolutamente nada de inglês, tá? Mesmo que você esteja vindo aqui para estudar inglês, o que muita gente faz, vai ser muito complicado você conseguir um trabalho, principalmente um trabalho bom, se você não entende nada de inglês. Você vai ficar dependente dos brasileiros, então você vai ter que conseguir um trabalho só com brasileiro, que você consiga falar só português. E não são os melhores trabalhos, tá? Eu não vou mentir para vocês. Quanto mais você tiver a oportunidade de trabalhar com australianos e imergir nessa cultura australiana, que afinal de contas essa é a intenção de um intercâmbio, né? Melhor para você. Você vai conseguir ganhar mais dinheiro, você vai conseguir treinar mais o seu inglês e você vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Então eu sempre recomendo, antes de você vir para cá, estude inglês, venha para cá com um nível minimamente intermediário, tá? Mínimo, para você conseguir se comunicar e conseguir um trabalho na área. Outra dica muito interessante que eu gostaria de ter ouvido antes de vir para cá é você fazer um curso técnico antes de vir para a Austrália. Então, por exemplo, se você é homem, cara, vai fazer um curso de carpintaria, de eletricista, mecânico, encanador. Esses setores, como eu já venho batendo nessa tecla, eles são muito bons aqui para conseguir emprego, ainda mais se você tiver uma certa experiência, tá? Então, qualquer curso técnico que você possa colocar no seu currículo e pelo menos chegar lá já com algum conhecimento prévio, já vai te ajudar bastante, tá? Para homens, principalmente esses setores, e para as mulheres, você pode fazer curso de barista, bartender, trabalhar como garçonete, atendente de loja, também são empregos muito em alta aqui, principalmente na temporada, que é agora, época de dezembro, janeiro, tá? Então fica a dica, cara, procura algum tipo de experiência, porque muita gente não tem essa experiência no Brasil, né? Você vem de uma faculdade ali e tal, e às vezes você nunca trabalhou com isso. Então é muito importante, se você tem um tempo ainda para se preparar, vai atrás dessas experiências, que isso vai te ajudar muito quando você estiver aqui. Eu quero deixar claro também que é sim possível você conseguir empregos aqui na sua área de formação no Brasil, mas geralmente isso vai demorar um tempo para acontecer, tá? Então você trabalha, por exemplo, com marketing no Brasil. Eu acho difícil você chegar aqui e logo no seu primeiro mês você conseguir uma área de marketing para trabalhar com o que você já fazia no Brasil, tá? Sinceramente, pode acontecer, mas eu acho mais difícil. Então esses empregos mais básicos, assim, com menos qualificação, são os empregos que vão te salvar aqui nos perrengues, tá? Então quando você precisar de grana, quando você estiver chegando aqui e precisar de alguma coisa assim para ontem, são esses empregos que você vai conseguir sem muita burocracia. Mas claro, nada te impede. Óbvio, você precisa do inglês. Quanto melhor o seu inglês, maiores são as suas possibilidades, as suas oportunidades. Nada te impede de você conseguir um emprego na sua área de formação no Brasil também. Quarta pergunta:
Salve, tô indo para a Austrália no ano que vem com o Working Holiday Visa. Qual valor realista posso esperar receber trabalhando aí? Como eu falei, né, a média aí de trabalho em obra para os homens varia aí de 30 a 35 dólares, mas esse é um valor meio que geral para todo mundo, tá? Eu vejo assim, tenho várias amigas que trabalham aqui como atendente de loja, garçonete, bartender também, barista, e que acabam ganhando mais ou menos essa média também, 25, 27 dólares por hora, né? São trabalhos que exigem menos do físico da pessoa, mas também tem uma remuneração interessante, você consegue pagar as suas contas, tá? Eu vou falar um valor aí semanal, tá? Porque óbvio vai variar do tanto de horas que você vai trabalhar, mas geralmente as pessoas acabam ganhando aí em torno de 1.000 a 1.300 dólares por semana, trabalhando de 6 a 8 horas por dia, tá? Vai ter gente que vai chegar aqui, que mora aqui na Austrália há muito tempo e fala, pô, mas eu faço 2.000 dólares por semana trabalhando como Uber. Tudo bem, aí você vai ver o cara trabalha 12, 13 horas por dia, entendeu? É possível você fazer esse valor. Agora, trabalhando de 6 a 8 horas por dia em um desses empregos gerais, assim, né, com uma remuneração dentro do padrão, você vai receber nessa faixa, em torno de 1.000, 1.100 dólares por semana, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, depende do seu trampo também. Então fica mais ou menos nessa faixa. Eu gosto sempre do valor de 1.000 dólares por semana. Eu acredito que é um valor muito realista e pé no chão, principalmente para quem está começando aqui. Quinta pergunta: qual foi o maior choque de realidade que você teve aí na Austrália? Certamente foi encontrar uma vida muito mais justa do que eu via no Brasil. Eu já tenho alguns vídeos aqui no meu canal explicando mais detalhadamente sobre esse conceito de vida justa, mas esse foi certamente o meu maior choque de realidade aqui da Austrália, tá? Saber que eu conheço, por exemplo, os caras que trabalham comigo que são eletricistas, né? Eu falo sempre de eletricistas, que é o meu caso, são as pessoas que eu mais convivo, e eles têm um estilo de vida de engenheiros e médicos no Brasil. Assim, moram em casas de alto padrão, que a grande maioria das casas aqui são em alto padrão. Vocês devem ter visto aí nos vídeos que, pô, as casas aqui são todas muito boas. Eles têm lancha, têm carros bons, né? Um dos eletricistas, por exemplo, né, lá que trabalha comigo, ele tem 32 anos, tem 10 anos de experiência mais ou menos, e ele acabou de comprar a primeira caminhonete elétrica da BYD aqui na Austrália, que está em torno aí de 55.000 dólares. Eu jamais consigo enxergar isso para um eletricista, né, com essa idade e essa experiência no Brasil, tá? Podem ter exceções, mas a média geral não é essa, tá? Eu trabalhei um tempo com eles no Brasil e sei que essa não é a realidade da maioria das pessoas no Brasil. Não só esse cara que é eletricista, mas outras pessoas também, né? Eu conto o caso também de uma mulher que eu fui fazer um sistema, eu fui instalar um sistema solar na casa dela, e aí no dia seguinte eu encontrei ela trabalhando como repositora no mercado, né? E eu, assim, foi um instalo na minha mente, né? Porque, pô, eu venho do Brasil, né? Geralmente um cara que é estoquista no mercado não tem uma condição de ter uma casa bacana como a dela, né? Eu entrei na casa dela, vi ali como é que era, e era uma casa normal, uma casa, tipo, ela tinha um carro bom, uma casa boa, móveis bons. Foi uma coisa bem bacana de ver, né, que a vida aqui realmente é mais justa. Não vou falar que essas pessoas são ricas, porque o custo de vida aqui é muito mais caro, mas todo mundo tem um pouco, assim, tem meio que uma condição de ter uma vida boa, sabe? De ter um carro que não seja um carro fodido, de ter uma casa que não seja uma casa fodida, entendeu? Independente do seu trabalho. Então, né, como eu sempre falo, sempre tem gente que vem aqui, que mora 20, 25 anos na Austrália e fala, não, mas pô, o eletricista não vai ficar rico aqui. Tudo bem, ele não vai ficar rico aqui, mas ele também não vai ser pobre, entendeu? E eu vejo que tem sim muitos caras no Brasil que às vezes vendem o almoço para pagar a janta, mesmo sendo profissionais extremamente qualificados. Isso para mim não é uma vida justa, tá? Então esse foi o meu maior choque de realidade aqui na Austrália, é saber que tem oportunidade para todo mundo. Sexta pergunta, essa gerou bastante polêmica lá no meu TikTok, inclusive todas essas perguntas eu respondi em vídeo, estão lá no meu TikTok, vou deixar passando aqui também. 10k por mês no Brasil como gerente ou meter a cara no Working Holiday Visa na Austrália? Cara, eu vou responder a mesma coisa que eu respondi lá. A experiência de você viver uma vida diferente, como eu falei, experienciar essa vida mais justa, né, e pô, segurança, qualidade de vida, né, todos esses fatores, isso não tem preço. Tá? 10 mil reais por mês no Brasil é muito dinheiro se você for solteiro, sem filhos. Você consegue viver uma vida muito bacana, eu acredito, com esse valor, né? Cada dia fica pior, mas ainda assim é uma grana legal. Agora, a experiência que você vai ter aqui na Austrália, cara, é uma experiência impagável, entendeu? Até porque você pode voltar para o Brasil quando você quiser, sendo cidadão brasileiro. Se você quiser ficar anos aqui na Austrália e voltar para o Brasil, talvez você tenha um pouco de dificuldade para se requalificar ali, para se recolocar no mercado, mas, cara, você sempre vai ter essa oportunidade. E eu falo que a oportunidade de vir para a Austrália, né, viver essa experiência,
talvez não seja a vida inteira que você vai poder fazer isso, entendeu? Eu aproveitei a oportunidade que veio para mim quando eu pude e não me arrependo nem um pouco, faria de novo. Então assim, eu sempre falo, cara, vale a pena ir para a Austrália, independente do salário que você ganha no Brasil, certamente. Até porque você pode sim conseguir, né, dependendo da sua profissão no Brasil, você pode conseguir salários aqui que certamente vão valer muito mais do que 10 mil reais, né? Eu, por exemplo, trabalho como instalador solar e ganho mais do que 10 mil reais por mês, né? Obviamente, meu custo de vida também é absurdamente mais alto se for comparar em reais, né? Então eu não gosto de fazer essa comparação, mas pela experiência vale muito, muito, muito a pena, cara, muito a pena mesmo. Eu acho difícil você ter um padrão de vida aqui na Austrália como você tem ganhando 10 mil reais no Brasil, porque você geralmente vai conseguir alugar um apartamento para você, não vai ter que dividir casa e tal. E aqui, geralmente, né, a grande maioria das pessoas que eu conheço são obrigadas a passar por esse tipo de situação, né, dividir casa, às vezes dividir quarto. Então o conforto que você vai ter talvez não seja o mesmo que você tem com 10 mil reais no Brasil, mas a experiência sempre vai valer a pena, cara. Sétima e última pergunta. Qual o maior choque cultural que você sentiu na Austrália até agora? Cara, eu compartilhei essa resposta lá no TikTok e muita gente que já mora aqui na Austrália há muito tempo, inclusive brasileiras casadas com australianos, comentaram lá que realmente é uma verdade, né? E me espantou muito, assim, quando eu cheguei aqui e comecei a ver isso na prática. Me espantou bastante porque eu não esperava, eu não sabia disso no Brasil. E foi um choque minimamente interessante, para não dizer um pouco constrangedor até, que é o fato deles arrotarem meio que a qualquer hora, em qualquer momento e alto pra caramba, tá? Eu sempre conto, né, esse exemplo, inclusive tá lá no meu TikTok, que eu tava jantando, né, na casa de uns amigos australianos aqui e uma mulher, uma janta assim, né, formal, era aniversário de um deles, então tinha várias comidas gostosas, tal, preparadas, uma mesa bem bonita e tal. E ela do nada assim soltou um puta arrotão, cara, um arrotão muito, muito alto. E eu fiquei olhando assim pra eles, ninguém deu a mínima, sabe? Seguiu normal, como se nada tivesse acontecido. E eu fiquei tipo assim, cara, meio até constrangido, né, com a situação. Já sabia disso, já tava aqui há alguns meses, então já tinha um pouco de noção que isso era normal. Mas aquilo assim foi uma situação que eu nunca esqueci, cara, porque foi muito alto. E depois assim, em vez de eles pedirem desculpa, eles pedem licença, eles falam, excuse me. E assim, cara, eu de verdade não me acostumei. Eu não faço isso, né, porque acho uma falta de respeito, né, pelo menos não é parte da nossa cultura do Brasil, mas é muito comum, até no meu trabalho, quando a gente tá almoçando ali, os caras arrotam pra caramba, e enfim, pra eles é uma coisa normal. Então se você mora aqui na Austrália e você, né, já viveu esse tipo de situação, comenta aqui se é verdade, se pô, você também se sente constrangido com isso, porque pra mim ainda é estranho. Mas esse foi até agora o maior choque cultural, assim, estranho, digamos, que eu senti. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo, foi o primeiro vídeo, né, respondendo essas perguntas. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, por favor, deixa aqui nos comentários, o feedback de vocês é muito importante. E se você quer ter uma pergunta respondida também, manda lá no meu Instagram, toda semana eu abro as caixinhas de pergunta lá, então me segue, vai estar passando aqui. Agradeço para você que ficou até o final do vídeo, um grande abraço para todos vocês e até a próxima.